Bom dia, queridos. Graça e paz. Alegria estar novamente aqui em Londrina. Já tinha um tempinho que eu não vim aqui. E muito bom rever a face dos irmãos, ter comunhão, receber da palavra do Senhor. Meu nome é Billy Pinheiro, para quem não me conhece ainda. E moro no Rio de Janeiro, reúno com o Grego lá, com um grupo de irmãos também. Os irmãos mandaram as saudações, o amor em Cristo para vocês aqui. Estou com a minha esposa, fique em pé, querida. Damares Barbosa Pinheiro, minha esposa, né? Recebi uma esposa, não é porque eu merecia, mas foi graça. Às vezes eu penso até que foi misericórdia também, né? Mas estamos aqui muito alegres entre os irmãos, né? Já chegamos aqui na sexta e tivemos aí comunhão com alguns irmãos e principalmente aqui com a palavra do Senhor. Os irmãos pediram que eu pudesse continuar com esse tema que o nosso irmão Romeu já compartilhou conosco, né? Nesse final de semana, até que eu encontre lugar para o Senhor. E é um desafio, mas é uma palavra tão maravilhosa para nós quando nós trazemos esse assunto para a nova aliança. Na antiga aliança, essa é uma oração que Davi fez. Porque o Senhor já tinha prometido que Ele escolheria um lugar em Israel, onde Ele colocaria a sua presença e Ele habitaria, onde também teria o seu nome. E passaram-se 500 anos da história de Israel, quando então Davi recebe a revelação de Deus, que seria Jerusalém, o lugar que o Senhor escolheu para colocar o seu nome, para que ali houvesse habitação do Senhor. Só que, meus irmãos, na antiga aliança, todas as coisas eram sombras para nós da realidade que viria na nova aliança. E Davi encontrou o lugar para a habitação do Senhor, edificou a casa através do seu filho, preparou todos os materiais, e o seu filho Salomão, né, o filho da paz, ele então edifica a casa ao Senhor. Mas a nova aliança, como traduzir isso para a nova aliança? Nós não precisamos procurar mais um lugar para a habitação do Senhor, que nós sabemos onde é. Você sabe onde é a habitação do Senhor? Eu espero que sim. Espero que você bata sua mão no peito e diz: aqui é a habitação do Senhor, em templo não feito por mãos humanas. Individualmente nós sabemos onde é a casa de Deus, e também corporativamente. Porque a palavra do Senhor nos diz com muita clareza que nós, pessoalmente, somos templos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habita em nós, somos santuários de Deus. Mas que também o Senhor está edificando a sua casa, para a morada no Espírito. Esta é uma realidade. E o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ele está edificando a sua casa. Mas o que eu e você temos a ver com isso? Tudo. Esse é o eterno propósito de Deus, colocar todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E por isso Deus o deu à igreja, que é o seu corpo, que é o seu edifício, a sua casa. E você tem tudo a ver com isso se você é filho de Deus, porque o Senhor Jesus edifica a sua casa. Mas como é que Ele faz isso? Às vezes nós somos muito místicos, né? O Senhor, o Espírito Santo que edifica, mas como é que eles vão fazer isso? Eu e você somos chamados a participarmos dessa edificação. E essa é uma tradução no meu coração dessa oração de Davi: eu quero encontrar um lugar. Eu não darei descanso, a mim mesmo, não subirei ao leito em que repouso, não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até encontrar esse lugar. Nós já encontramos, mas agora somos chamados a trazer a presença do Senhor onde nós estivermos. Mas mais do que trazer também, manter a presença do Senhor em nós e através de nós. É claro que o Espírito Santo nunca vai abandonar você, ele vai estar sempre residente em você, eternamente residente. Mas o Espírito Santo quer mais do que estar habitando. Ele quer que a presença extravase da sua vida. Queridos irmãos, nós precisamos descobrir isto. Precisamos entrar nesta realidade.
O Espírito Santo, ele é o representante do Senhor Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, como o Senhor Jesus, que está sentado no trono, está no nosso meio, pelo Espírito Santo. Mas nós não devemos dar por certo a presença do Espírito Santo, achando que é o seguinte: olha, estamos aqui em Londrina, reunimos o nome do Senhor. Meu irmão da gravação, eu posso ficar aqui assim, não tem problema não? Eu vou ficar mais livre aqui. Às vezes nós estamos aqui em Londrina, reunimos no nome do Senhor, e Jesus falou que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali estarei no meio deles, certo? Certo. Mas não dê assim por certo, que às vezes podemos estar tecnicamente reunidos no nome do Senhor, mas ainda assim o Senhor pode estar fora. E nós temos uma clareza disso quando nós olhamos o Senhor falando a Laodiceia. Laodiceia era uma igreja, lá no princípio, ainda não havia as divisões que tem no corpo de Cristo que nós conhecemos hoje. Eles estavam reunidos no nome do Senhor, não havia nenhum outro nome que eles tinham. E, no entanto, o Senhor estava do lado de fora. Perceba, irmãos? Então, traduzindo aquela situação da antiga aliança que Davi viveu, para nós agora na nova aliança, nós temos uma responsabilidade. Nós já sabemos onde é o lugar que o Senhor habita, mas agora nós precisamos cooperar com o Espírito Santo, para que a presença de Deus seja manifestada nas nossas vidas e no nosso meio. Eu queria repartir com vocês algumas coisas que nós podemos fazer, e a palavra do Senhor diz para fazermos, para que essa presença de Deus seja manifestada na nossa vida e também na vida da igreja. Queridos irmãos, quando nós olhamos a vida cristã, algo que é tão sublime é que você tenha a presença de Deus na sua vida. Eu creio que talvez não exista nada mais importante do que isto. A presença manifestada de Deus na sua vida, na vida da igreja. Isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Eu quero encorajá-los, então, com algumas coisas que nós devemos praticar para que essa presença de Deus seja manifesta em nós e na igreja. Eu queria começar com algumas coisas individuais. A palavra do Senhor diz que nós individualmente somos santuários do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E você individualmente, como filho de Deus, o que você poderia fazer para manter esta presença de Deus e manifestar essa presença de Deus? Permitir que a presença de Deus se manifeste. Há algumas coisas que nós podemos fazer que impedem a manifestação da presença de Deus. Nosso irmão Romeu já citou, deixa eu lembrar. A palavra do Senhor diz que nós não devemos entristecer uma pessoa, o Espírito Santo. As nossas práticas, as nossas atitudes, a nossa vida pode entristecer o Espírito. E pode chegar a mais ainda, podemos apagar, não que o Espírito Santo vai deixar de habitar em você, porque se você não, aquele que não tem o Espírito Santo não pertence ao Senhor. O Espírito Santo habita em cada cristão, mas vai apagar a sua ação na nossa vida, na vida da igreja. É como se o Espírito Santo não estivesse ali. Esse é um grande perigo para nós. Mas louvado seja Deus, a palavra do Senhor nos dá instruções. Individualmente, a primeira instrução que eu queria ver com vocês está lá em Romanos, no capítulo 12, que todos nós conhecemos tão bem essa passagem. As coisas eletrônicas às vezes somem deixa eu achar aqui de novo. Romanos 12, versículo 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeira sugestão minha para nós: se queremos carregar a presença de Deus, e de fato somos os sacerdotes, lá na antiga aliança, quem carregava a arca que representava a presença do Senhor? Os sacerdotes. Hoje, na nova aliança, você e eu, todos os filhos de Deus, somos sacerdotes e devemos carregar a presença de Deus. E aqui então está dizendo, olha, você e eu, nós devemos, Paulo está rogando pelas misericórdias de Deus, que apresentemos os nossos corpos. Você já consagrou o seu corpo a Deus? Você já ofereceu o seu corpo como um sacrifício vivo? Que linguagem é essa que Paulo está dizendo? Ele está falando daqueles sacrifícios. Lembra, os sacrifícios, quando eram oferecidos lá na antiga aliança, eles eram oferecidos no altar. Só que quando aquele sacrifício era colocado no altar, já tinha acontecido uma coisa com aquele sacrifício. Ele já tinha sido morto. Aquele animalzinho, ele não ia de vontade própria para o altar. Ele era amarrado, ele era então sacrificado e colocado ali. Mas aqui o Espírito Santo está usando Paulo para nos dizer: apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo. É voluntário. Você toma uma decisão, você é intencional nisso e vai e coloca a sua vida diante do Senhor. Você diz: o meu corpo pertence ao Senhor. Eu lutava muito com esse versículo muitos anos atrás. Por que o Senhor não pediu o meu espírito e minha alma, né? Lá atrás eu chegava até a pensar que o corpo não tinha muita importância. Ah, queridos irmãos, se o Senhor pega esse corpo, Ele está querendo o conteúdo dele. O que está no conteúdo desse corpo? O seu espírito e a sua alma. O Senhor quer tudo. Quando Ele toma o corpo, Ele quer tudo. Você tem medo de fazer isso? Eu, quando era muito jovem, eu tinha muito medo de me consagrar ao Senhor. Na minha cabeça, acho que era dardos inflamados do maligno, disse: ó, cuidado, cuidado, você vai oferecer ao Senhor? Olha lá que pode sofrer alguma coisa aí. Vai vir uma doença, vai vir um mal, você vai perder o emprego, você vai, ó. Talvez aconteceu só comigo quando eu era mais jovem, não aconteceu com ninguém aqui. Ah, meus irmãos, quando nós nos colocamos às mãos do Senhor, é o lugar mais seguro para nós. É o melhor lugar para você e para mim. Você está dizendo: Senhor, agora eu sou teu, meu corpo pertence a ti. É o Senhor quem decide se eu viajo, se eu fico em casa, se eu vou para lá, se eu vou para cá, se eu uso tal roupa ou não uso, se eu como tal comida ou não como, né? É o Senhor. Querido, você é vaso do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo esteja satisfeito dentro de você e de mim, nós precisamos nos oferecer nesse altar. É um sacrifício vivo, você vai de boa vontade. Você se coloca ali. E significa que também não é uma vez para sempre. Você renova isso, pode renovar todos os dias até. Você toma essa decisão. E Paulo continua dizendo, junto com essa oferta no altar de Deus: não vos conformeis com esse século, não tome a forma deste século, desta era. Nós vivemos numa era terrível, né, no momento, totalmente contrária a Deus. E a palavra do Senhor então está dizendo: não tome a forma, não fique de acordo com este mundo, com este século, com esta era. Se somos santuários do Espírito Santo, santuários de Deus, queremos a presença do Senhor conosco, mas certamente o Espírito de Deus não estará satisfeito em estar habitando quando nós estamos tomando a forma deste mundo. Não vos conformeis com este século, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela
renovação da vossa mente. Eu me lembro, às vezes eu estava orando fervorosamente. Já tem muitos anos isso. E eu orava ao Senhor. Senhor, me transforma. Mas orava com muito fervor. Sabe o que eu ouvi lá? Como se eu ouvisse lá dentro de mim. Veio essa palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu estava pedindo algo para Deus fazer em mim, que Deus falou que eu que preciso fazer. Estão entendendo? Não é o Senhor que vai fazer por você, mas você que tem que fazer. É você que tem que ser transformado. Sair dessa forma do mundo e transformar. Como? Pela renovação da sua mente. É responsabilidade minha e sua. É claro, meus irmãos, você não tem condições de fazer isso sozinho. Mas o próprio Senhor, pelo Espírito Santo, nos ajuda. Tudo que nós formos fazer. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo, vocês lembram aí, faz tudo por nós, é assim que está escrito lá? O Espírito Santo nos assiste, nos ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra nos assiste é muito interessante. A palavra é enorme, eu não sei como é que eu consegui decorar. Eu não sei grego, não sei nada disso, mas lá diz sunanti lambanomai, né? Mas esquece essa palavra, mas o sentido é aquele que se coloca do seu lado para te ajudar, aquele que carrega o peso com você, aquele que trabalha junto com você. É como se eu precisasse carregar algo muito pesado, eu não consigo sozinho. Mas vem alguém que tem muito mais força que eu, mas ele se coloca do meu lado e junto comigo nós carregamos. Queridos irmãos, a nossa vida com Deus não é para você fazer sozinho, porque na carne você não vai conseguir. Mas também não é para você deixar que Deus vai fazer tudo, é você com auxílio do Espírito Santo. Transformai-vos pela renovação da sua mente. A sua mente precisa ser renovada, mas como é que você renova a sua mente? É pela palavra de Deus. Por isso nós vamos meditar, memorizar, orar a palavra de Deus, e os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos alinhados à palavra de Deus. Quando isso acontece, há transformação em nós, com a ajuda do Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero incentivar os irmãos: consagração. Se coloque diante do altar do Senhor. Ofereça a você mesmo ao Senhor. É o lugar mais seguro. Não se conforme com este mundo, mas renove a sua mente. E o Senhor será com você. Isso vai agradar o coração de Deus, irmãos. Eu tenho certeza que você vai começar a ver na sua experiência pessoal a manifestação da presença de Deus em você. Por onde você andar, você vai ver a presença de Deus na sua vida, sobre você e manifestando. Segunda prática que eu queria sugerir para os irmãos, nosso irmão Abílio já leu para nós aqui, o Salmo 100. Eu gosto quando acontece isso, que é um testemunho de duas pessoas, né? O testemunho de dois é válido, né? Está aqui anotado, aqui, olha, Salmo 100, nosso irmão já fez. Mas eu queria sacar desse Salmo 100, das 7 coisas que o irmão citou, mas tem uma lá muito importante. Salmo 100, versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Qual é a figura aqui? Veja, isso aqui é lá na antiga aliança. Entre por suas portas e pelos seus átrios. Está falando de que lugar é esse lá no Antigo Testamento? Do templo ou do tabernáculo? Havia um lugar no tabernáculo que se chamava Santo dos Santos. E o que tinha lá no Santo dos Santos? A arca, que representava a presença de Deus. Então nós queremos trazer a presença de Deus para nós. Nós queremos estar diante da presença do Senhor. Como que nós fazemos isso na nossa vida prática, irmãos?
Deus é muito prático, irmãos. O Espírito Santo é muito prático. Ele vai nos dar coisas muito práticas e certeiras. Se nós fizermos, vai acontecer. Como é que se chega lá no Santo dos Santos? Você tem que passar aqui pelas portas primeiro, certo? Você tem que passar pelos átrios. E hoje, na nova aliança, o Santo dos Santos está aberto para todos nós. O véu foi rasgado, todos podem ir à presença do Senhor. E como é que você começa a sua jornada para chegar lá? Isso é todo dia. Mas você entra pelas portas com ações de graças. Irmãos, você quer ver a presença de Deus manifestada na sua vida, no seu dia a dia? Eu conheço pouco disso, mas o pouco que eu conheço já tem sido tão maravilhoso. Ações de graças. Talvez alguns de nós, como eu, temos a tendência sempre de reclamar, de murmurar, né, no nosso dia a dia. Irmãos, cuidado com isso, né? Murmuração, alguns dizem, ações de graça é para você ir na presença de Deus. Mas a murmuração é uma oração ao diabo. E é mesmo. Lá em 1 Coríntios, Paulo está dizendo que eles murmuraram e foram entregues ao destruidor. Ações de graças, irmãos. Na prática nossa, por exemplo, da vida de oração, como é que é? Geralmente, a gente gasta talvez 95% da oração pedindo. E talvez lá 5% a gente oferece ações de graça. Eu devia ser o contrário. Queridos irmãos, você pode gastar, se você tem 10 minutos para orar, fique 9 em ações de graças, e em 1 minuto você faz seus pedidos. Pronto. Você não precisa de enrolar o Senhor. Seja direto, Senhor, é tal coisa que eu estou precisando. Falou, acabou. Mas ações de graças. Essa é a porta de entrada para você chegar na presença de Deus. Eu mudei minha prática de oração, irmãos, e tem sido muito bom. Eu faço questão de começar a minha prática de oração com ações de graças, porque essa é a orientação da palavra. Entre por suas portas com ações de graças. Eu não quero demorar, mas eu queria que vocês depois meditassem nessa questão. Pega os versos da palavra de Deus que fala sobre ações de graça, vocês vão ficar assim, admirados, se vocês pararem um pouquinho. Como é maravilhosa essa prática. As ações de graça, irmãos, é um mandamento de Deus na realidade. A palavra do Senhor fala para a gente, em todas as coisas que nós fizermos, seja em palavra, ação, nós fazemos em nome do Senhor, dando por Ele graças ao Deus Pai. Em tudo, dai graças. Não é por tudo, mas em tudo. Você não vai chegar e agradecer. Senhor, eu te dou graças porque meu filho está nas drogas. Não. Não é isso que Deus está pedindo. Mas você pode dizer, Senhor, eu te dou graças. Porque mesmo nessa situação, eu sei que o Senhor está cuidando do meu filho. Que o Senhor vai tirá-lo dessa situação. Eu te dou graças porque o Senhor é poderoso para mudar completamente a mente do meu filho. Você não vai dar graça porque está naquela situação, mas você dá graças nessa situação. Queridos, isso traz a presença de Deus para nós, na nossa vida prática. Aqui no Salmo tem muitas razões, você pode falar assim, será que eu não tenho muito motivo para agradecer, né? Às vezes a gente tem uma doideira dessa para pensar assim, né? Mas você tem muitos, e que se você não tivesse, no Salmo 100 está dizendo, é porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Então, se você não tem mais nada para agradecer, mas é claro que você tem, faça isso. Lá na minha casa, na reunião que nós temos lá, fizemos um desafio há muito tempo atrás, que nós faríamos durante uma semana, anotaríamos 20 coisas no dia para agradecer ao Senhor. E no dia seguinte, mais 20, mas não podia repetir as primeiras. E nem depois no terceiro repetir do segundo e assim por diante. Você acha que é possível? O que vocês acham? É possível? Irmãos, é tantas coisas. Abre os nossos olhos, caramba, é tanta coisa para agradecer. Irmãos, ações de graça
traz o sobrenatural de Deus. Sabia disso? O Senhor Jesus pegou aqueles pães, quando multiplicou ali, o que ele fez? Ele deu graças. E o sobrenatural de Deus se manifestou. Ações de graça. Você quer ver a sua fé ser edificada? Comece a agradecer ao Senhor por aquelas promessas que você tem na palavra. Às vezes você tem problemas numa certa área, mas Deus tem sempre uma promessa para suprir a sua necessidade. E você começa a dar graças por aquela promessa. Isso fortalece a sua fé. Quando você está dando graças por aquilo que está prometido na palavra de Deus, você passa a ter aquilo como certo. Aquilo fortalece a sua fé. Às vezes você não está nem muito crendo naquela promessa, mas você começa assim: eu te dou graça por isso, que está na tua palavra. O Espírito Santo valida aquela palavra e brota fé no seu coração. Ações de graça, mas não só ações de graça, ele diz, nos seus atos com hinos de louvor. Louvor é uma forma de sermos cheios do Espírito Santo. Não é isso? Não embriagueis com vinho, no qual há dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós em salmos e hinos, e cantando, né, de coração. Louvor. Louvor. Mas aí, né, um pouco mais diz, a forma de entrarmos, né, entramos aqui nos portões com ações de graça, nos atos com louvor, e nós precisamos ir para outra realidade, adoração. Às vezes nós achamos que estamos aqui no meio do povo adorando, né? Senhor, nós estamos aqui para te adorar, mas às vezes nós só estamos louvando, não estamos adorando. Nós precisamos, irmãos, se o Senhor nos ajuda, dessas três coisas: ações de graças, o louvor e a adoração. Você tem ações de graças ao Senhor por aquilo que Ele faz por você, por aquilo que Ele fez e Ele faz. Mas o seu louvor ao Senhor é por aquilo que Ele é, pela sua majestade, pela sua grandeza. Faça esse exercício na Bíblia, nos Salmos. Você vai ver que o louvor é por isso. Mas você o adora por causa de quê? Por causa da santidade do Senhor. E adoração é muito mais, não é palavras, né? Às vezes a gente está cantando, está achando que está adorando. Não, a gente está louvando o Senhor. Mas adoração é como diz no Salmo 95, saiamos ao seu encontro com ações de graças, né? Vamos sair ao encontro do Senhor com ações de graça. Mas não para aí, ele diz, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Quando você vai ver na antiga aliança, mesmo na nova, adoração, irmãos, é a postura, você se lança diante do Senhor. Às vezes você vai se colocar de joelhos, você vai se prostrar e vai ficar quieto diante do Senhor, você não vai falar nada, mas você está prostrado diante do Senhor. Em primeiro lugar, então, nosso corpo no altar, sermos transformados, renovação da nossa mente. Segundo, entre pelas portas, pelos átrios, para chegar no Santo dos Santos, né? Com ações de graças, com louvor e adoração ao Senhor. Um passo a mais na nossa prática. Algo mais corporativo agora. Quero lembrar, acho que não preciso ler aqui, vocês conhecem de cor esse texto, falando da igreja de Laodiceia. Laodiceia tinha um problema muito sério lá, né? Tão sério que o Senhor está do lado de fora. A presença dele não estava no meio deles. Percebe, irmãos, como é sério isso? Mas louvado seja o Senhor. O que Jesus está fazendo? Esse pessoal não me quer mais, né? Deixa eu procurar quem me quer, não é isso? Foi assim que Jesus fez? Ah, o Senhor é tão bom. Ele foi lá bater na porta. Não, eu quero ficar com vocês. A igreja colocou o Senhor para fora. O Senhor vai lá, Ele quer entrar. Mas o Senhor diz que agora o convite que vai aceitar dele é individual. Se alguém ouvir a minha voz.
alguém da igreja de Laodiceia ouvir a sua voz. Alguém da igreja de Londrina ouvir a voz do Senhor. Eu não sei porque que o Senhor faz isso. Talvez o Senhor, alguns dizem, porque o Senhor não tem mais esperança que toda a igreja vai ouvir. Não, eu acho que Ele queria que todos ouvissem a sua voz. Mas está dizendo que alguém, porque é você como sacerdote de Deus, que coloca a arca nos seus ombros e leva a presença de Deus, entendem? Estou falando aqui na figura lá do Antigo Testamento. Nós carregamos a presença de Deus. Como sacerdotes, nós devemos fazer isso para todas as pessoas. Você tem que trazer a presença de Deus para os outros. Se você ouvir a voz do Senhor, e abrir, Ele vai vir. Entrarei em sua casa, serei com Ele, Ele comigo. Mas por que o Senhor estava do lado de fora dessa igreja? Havia um problema seríssimo, irmãos. E que o Senhor nos livre desse problema. Qual era? Orgulho espiritual. Soberba. Provérbios já diz, a soberba precede a ruína. O pecado que levou o anjo de luz a cair foi qual? A soberba, irmãos. Queridos irmãos, você quer estar na presença de Deus? Não tem lugar na presença de Deus para orgulho espiritual. Não tem lugar na presença de Deus para soberba. Você nunca vai entrar na presença de Deus. E a presença do Senhor não vai manifestar na sua vida, na minha vida, se formos com soberba diante do Senhor. O Senhor contou aquela parábola. Lá que está no templo, tinham 2 pessoas lá. Tinha um fariseu que, ele orava, Deus, eu não sou como esse pecador. Eu dou o dízimo de todas as coisas, eu faço jejum todas as... não sei se era 2 vezes, não estou me lembrando aqui, 2 vezes na semana. Eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo. E a palavra do Senhor diz que ele orava de si para si mesmo. Não passava do teto, como a gente costuma falar. Mas aquele pecador, era publicano, batia no peito, nem levantava a cabeça. Deus, ser propício a mim, pecador. Irmãos, Jesus falou, quem que saiu justificado? Esse que se humilhou. Não existe lugar na presença de Deus para o nosso orgulho, irmãos. Você quer ver a presença de Deus manifestada na sua vida e aqui entre os irmãos? Tem que se humilhar diante do Senhor. Eu era jovem, mas uma lição que o Senhor me deu. Estávamos numa reunião como oração, e eu orava naquele momento e falava, Senhor, eu quero receber graça do Senhor. Eu quero receber graça. Foi tão interessante. Caiu uma pessoa. Eu estava orando dentro de mim, não estava nem orando em voz alta. Mas uma pessoa começou a orar. Senhor, o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, que lição. Que lição, irmãos. Deus respondeu a minha oração na hora. Você quer a minha graça? Se humilhe. A igreja em Laodiceia, ela estava totalmente fora desse padrão, porque ela achava que tinha tudo, Eu era muito jovem e eu estava muito interessado nas coisas de Deus. Eu me lembro que eu morava no Rio, mas eu fui a São Paulo porque eu queria comprar alguns livros, alguma literatura. E eu cheguei naquela loja, achei aquela loja de literatura e comecei a conversar com uma senhora. Era não sei se era anciã naquela época, eu era muito novo, as pessoas são um pouco mais velhas, já acham que já são muito velhas, não sei. Talvez fosse até mais nova que eu. Mas eu comecei a conversar com ela e ela, nossa, lá na sua cidade tem a igreja do Senhor? Eu falei, tem. Eu moro lá, me reúno. Mas eu nunca ouvi falar da igreja lá. Porque aqui, aí começou. Não, irmão, porque aqui nós temos a pura palavra de Deus. E no espírito de Laodiceia foi me falando as coisas. Eu era jovem, mas discerni na hora. Meu Deus. Irmãos,
a presença do Senhor não vai se manifestar na nossa soberba, no nosso orgulho espiritual. Não acho que você tenha muito. Se humilhe diante do Senhor. E aqui, a porta se abre quando 3 coisas acontecem, quando a gente compra 3 coisas do Senhor. Né? Ouro refinado, vestes brancas e colírio. Para nos enriquecer, precisamos pegar essas coisas do Senhor. É Ele que tem essas coisas para nos enriquecer. A porta vai se abrir, você vai abrir a porta também fazendo essas coisas. É claro que não dá para a gente comprar, que a gente não tem dinheiro para comprar, mas Isaías fala, venha, compre sem dinheiro. Lembra disso? Compre sem dinheiro. Mas existe um aspecto, eu creio, que nós precisamos, entre aspas aqui, pagar um preço. Pedro diz que a nossa fé depurada é mais preciosa do que o ouro. Então você precisa comprar a sua fé, a sua experiência com o Senhor, de estar na presença dEle. Tem que ser depurado. Ele diz vestes, está falando do nosso viver, do seu comportamento, da sua santidade. Mas se você já ofereceu no altar de Deus, você está separado para Ele, você pertence a Ele. Então Ele vai te dar as vestes para cobrir a sua nudez, a sua vergonha. Colírio para você ver. Você está comprando do Senhor, você está se humilhando diante do Senhor, você está gastando tempo de oração, na leitura da palavra, e a revelação vem, a abertura de olhos vem, irmãos. É tão maravilhoso isso. É para todos nós experimentarmos, não é para uma elite espiritual na igreja, mas é para todos os filhos de Deus, sem exceção. Compre essas coisas. Abra a porta para o Senhor. Para a presença dEle vir. Vai ser maravilhoso, irmãos. Queridos irmãos, às vezes nós estamos estagnados na nossa vida espiritual. E nosso engano é achar o seguinte, que nós vamos crescer porque nós lemos muitos livros espirituais, conhecemos muita literatura. Obrigado, irmão. Conhecemos muita literatura, mas não é isso. Nosso crescimento é em vida com o Senhor. Pagando esse preço, comprando ouro do Senhor, comprando vestes, comprando colírio, nos oferecendo ao Senhor. Isso vale individualmente para a igreja, de modo geral. Laodiceia é algo aqui corporativo, mas ao mesmo tempo também individual. Davi, ele não pôde construir a casa de Deus, porque Deus falou para ele, você é um homem de guerra, lembra? Você é um homem de guerra, mas o seu filho que vai estar em paz, ele vai edificar. Na nova aliança, nós também somos chamados para edificar a casa de Deus. Nós somos as pedras vivas da casa de Deus. Somos edifício. Paulo diz para nós, lá em 1 Coríntios 3, que cada um veja como edifica. Você e eu precisamos ver como nós estamos edificando na casa de Deus. Cada um de nós. Romanos 14:19 diz assim, ó, assim, pois, seguimos as coisas da paz. Lembra, a casa de Deus da antiga aliança foi edificada por alguém da paz. Em guerra não é possível. Seguimos, pois, as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Eu edificarei a minha casa, disse Jesus, eu edificarei a minha igreja. Mas como é que ele faz isso? Está aqui. Nós somos usados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para edificarmos mutuamente, uns aos outros. Há muitas coisas que no Novo Testamento nos mostra que nós podemos edificar uns aos outros, edificar a igreja. E deixe-me só fazer, não vou citar muitas coisas, mas eu quero citar uma das coisas, mas deixa eu dizer, às vezes nós temos uma mentalidade que não é correta. Nós achamos, quando fala assim para nós, queremos edificar uns aos outros. A primeira coisa que nos ocorre normalmente é que
nas reuniões nós vamos edificar uns aos outros. É aqui na reunião. Nós pensamos muito em termos de reunião. Mas, de fato, irmãos, a edificação de uns para com os outros ocorre quase que 99% fora das reuniões. É fora das reuniões que acontece a maior edificação. E uma das coisas que o Senhor nos deu para edificarmos mutuamente são os dons, os talentos, as capacidades. Deixa eu me perguntar para você. Você tem algum dom de Deus? Não precisa me responder, não. Responda aí dentro de você. Será que você tem pelo menos um dom? Um talento, pelo menos? Com toda certeza. Com toda certeza. 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. Então é uma afirmação da palavra de Deus que cada um de nós recebeu um dom. Às vezes você pode até falar assim, mas eu nem sei qual é o meu dom no corpo de Cristo, qual é a minha função. Tudo bem, sabe o que você faz? Vá se envolver no corpo de Cristo, vai se envolver uns com os outros, vá servir. E você vai perceber com muita clareza quando você começa a servir, a se estar disponível. Você vai perceber aquilo que você tem mais graça para fazer. Normalmente, aquilo que você tem mais graça para fazer, é isso que é um dos seus dons. O problema é que às vezes a gente quer pensar em dons só naqueles dons sobrenaturais, e é maravilhoso. E devemos ter dons sobrenaturais. Mas se você pega a lista dos dons, Romanos 12, 1 Coríntios 12, né? Também Efésios 4, que são homens dons, mas você vai ver que a maioria daqueles dons funcionam fora das reuniões. E tem muitos dons que não são espetaculares. Pensa aí agora comigo, rapidamente na sua memória, Romanos 12, quais são os dons que estão citados lá? Tem, acho que 7, são 7, 8 dons, 7, 8. Fé, né? Ensino, exortação, tem até mesmo lá o dom da liberalidade, contribuição. Eu só vi uma vez um irmão pedindo esse dom. Eu nunca vi mais, ninguém pedindo esse dom. Esse irmão, ele falou, eu quero esse dom, e pediu ao Senhor. Sabe o que aconteceu com ele? Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas Deus deu condições financeiras muito favoráveis para aquele irmão. E ele, a primeira coisa que ele fez, ele se reuniu no lugar, ele foi e já comprou 300 cadeiras para o lugar. E ele falou, e Deus deu mesmo para ele esse dom de liberalidade. Embora todos nós precisamos ser liberais, nós precisamos ser pessoas generosas, mas tem o dom também. Tem pessoas que ganham uma condição favorável. O Senhor é um dom, ela serve no corpo de Cristo nesse dom. Cada um de nós precisa, irmãos, dos dons do Espírito Santo. Sejam eles esses dons que está falando em Romanos 12 ou dos 1 Coríntios 12. Aliás, a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, para nós procurarmos com zelo o quê? Ler a Bíblia? É bom ler a Bíblia, é claro, mas fala o quê? Os melhores dons. Você está orando para Deus te dar dons, para você edificar a casa dele, não para você mesmo. Se você não está fazendo isso, se eu não faço isso, não está bem, porque o Senhor está nos dizendo com clareza que nós precisamos buscar. Busque os dons. Como esse irmão, eu quero o dom de liberalidade. Normalmente, eu creio que acontece assim, né? Lá diz que o Espírito Santo concede a cada um conforme lhe apraz. Não é isso? Mas ao mesmo tempo está dizendo para você buscar. Então eu creio que o Espírito Santo coloca no seu coração aquele dom que ele quer te dar. Para você interceder, orar em função, para que o Senhor te dê aquele dom. E qual é o objetivo dos dons, irmãos? Pedro diz, e se você ler também, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, né? O objetivo é edificar.
Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um veja, Paulo diz em 1 Coríntios 3, cada um veja como edifica. E nós temos que permitir que esses dons, eles nos ajudem a edificar de que forma? De forma que as nossas obras, traduzidas pelos dons, sejam ouro, prata e pedras preciosas. Porque mesmo tendo os dons de Deus, a gente pode começar a usar os dons de Deus, e aquela obra que aquele dom produz, se a nossa motivação estiver errada, pode ser traduzida em quê? Madeira, feno e palha. E naquele dia, da volta do Senhor, do tribunal de Cristo, Paulo fala que o fogo do Senhor vai provar as nossas obras, vai provar como nós edificamos, e se sobrar alguma coisa vai ser muito bom. Madeira, feno e palha vai queimar tudo. Mas se for ouro, pedras preciosas e prata, receberemos a recompensa do Senhor. Queridos irmãos, olha que coisa preciosa. O Senhor nos chama para trabalharmos com Ele na edificação da sua casa. Isso é um privilégio, é uma honra. Mas ainda o Senhor diz que vai nos recompensar. Não existe nenhum trabalho grátis que você faça. O Senhor vai te pagar por todo ele. O Senhor vai recompensar você. Ele virá e lhe diz que vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Quão importante é, irmãos, que na edificação da casa de Deus, nós possamos usar os dons que Deus nos deu. Nós devemos estar disponíveis. Você e eu não podemos fazer como naquela parábola daquele servo que pegou o talento dele, e o que ele fez? Ele escondeu o talento dele. Não faça isto. O que Deus te deu é muito precioso e não é só para você, não é para você ficar ali se deleitando naquele dom. Na realidade, todos os dons que Deus nos dá, só tem uma exceção. Mas todos os outros dons que Deus nos dá é para edificar o outro, é para abençoar o outro. O único dom que tem na palavra de Deus que é para edificar nós mesmos é línguas, que fala que você, quando ora em línguas, edifica a si mesmo. Quando eu oro em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Mas todos os outros dons é para edificar o outro. Então, na edificação da casa do Senhor, irmão, nós precisamos dos dons do Senhor. E você recebeu pelo menos um dos dons. Um dom você tem. E você não deve esconder esse dom. Há muita controvérsia no meio do povo de Deus hoje. Há muita polêmica sobre dons, né? Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Esqueça todas as escolas teológicas. Vá para a palavra de Deus. Eu me lembro que eu era jovem e eu ensinava contra os dons de Deus. E falava, olha, isso acabou, isso não é para hoje, né? Eu só aceitava os dons que não eram sobrenaturais. Aí um dia eu vi a respeito do corpo de Cristo. Eu vi o que era a igreja, o corpo de Cristo. Aquilo abriu o meu entendimento. Eu comecei a ler o Novo Testamento, parece que era um outro Novo Testamento. E eu cheguei em algumas passagens na Bíblia, por exemplo, 1 Coríntios 12, eu falei, por que eu não cria nisto? Onde eu tirei que isso não é para hoje? Está escrito aqui na palavra de Deus. Paulo diz aos irmãos em Corinto que não lhes falta nenhum dom, até a revelação do Senhor Jesus. Ele conecta a revelação do Senhor com os dons. Porque, irmãos, até a volta de Jesus, nós precisamos servir ao Senhor com os nossos dons. Você recebeu algum dom que você precisa servir ao Senhor, edificando os irmãos? Ah, você pode dizer, não, o mais importante na minha vida é o fruto do Espírito Santo. O caráter de Cristo é o mais importante. Amém, está certo. Porque isso entra para a eternidade. Mas, irmãos, enquanto você estiver aqui na terra, até a volta do Senhor, você precisa também dos dons do Espírito Santo. O fruto do Espírito e os dons vêm de quem? Vem do mesmo Espírito. E se Ele deu, é porque é bom. Você lembra que Abraão mandou o servo dele, Eliezer, ir lá buscar uma noiva para o Isaac? O que foi que aconteceu nessa jornada, né?
É claro que vocês estão mais do que cientes disso, ouvem isso aqui já direto, né? Mas Abraão representa o pai, Isaque o filho, e aquele servo representa quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, aquele servo chegou lá representando o Espírito Santo. Quando ele encontra, ele viu que aquela era a noiva do filho do senhor dele. O que ele fez? O que ele ofereceu para aquela noiva? Presentes, dádivas, dons do seu Senhor, da riqueza do seu Senhor. Os dons, sejam eles sobrenaturais ou não, vêm do Espírito Santo como riquezas de Cristo para nós. Para você servir ao outro. Sim, o fruto do Espírito Santo abençoa a sua vida, mas os dons é para abençoar o outro. Você precisa abençoar o outro. Você precisa edificar o outro. Enquanto o Senhor não vem, nós precisamos edificar. E nós precisamos edificar, trabalhar nisso, para que a casa do Senhor seja mais rapidamente edificada, para Ele voltar antes. Hoje você podia fazer talvez essa oração: Senhor, eu quero servir a Ti com o meu dom. Ou como esse rapaz que eu citei, o exemplo dele: Senhor, eu quero o dom da liberalidade. O dom que Deus colocar no seu coração, peça, para servir ao Senhor. Irmãos, nós não fomos chamados para ficarmos reunidos, simplesmente aqui, nesse hotel maravilhoso, chegarmos aqui, louvarmos ao Senhor, encontrarmos uns com os outros. É tão bom fazer as 3 tendas entre nós, não é? Vamos ficar aqui em cima do monte? Não, temos que descer, porque lá embaixo tem uma humanidade caída, uma humanidade aprisionada pelo diabo que precisa ser liberto. Lembra? Quando o Senhor desceu, Ele libertou aquele que estava cativo. Eu e você precisamos disso. Nós continuamos as obras de Jesus. Lucas escreveu assim, eu escrevi o primeiro livro falando das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus começou. Por que Lucas não falou em Atos que Jesus tinha feito? Mas ele começou. O Senhor Jesus, Ele só começa, Ele não conclui não, irmãos? Ele não continua? Claro, porque o livro de Atos vai falar de Jesus ressurreto. Ele está lá no trono, como é que Ele vai continuar a obra dele aqui? Pela igreja. Através do poder de quem? Do Espírito Santo. Jesus começou a obra aqui. A palavra de Deus, Pedro vai dizer que Jesus de Nazaré foi ungido com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Foi o homem Jesus, foi ungido. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu. Com qual objetivo? Para alguma coisa. Eu e você estamos nele, no ungido, e agora nós vamos continuar as obras que Jesus começou, pelo poder do Espírito Santo. Aqui estão os dons do Senhor. Jesus é o nosso modelo, irmãos. Ele tinha tanto fruto do Espírito quanto os dons do Espírito, ou não? Não é verdade? Senhor Jesus, eu quero ser como o Senhor, né? Senhor Jesus. Jesus falou para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como que o Pai enviou? Ele veio, recebeu a habitação do Espírito Santo. Depois lá no batismo ele foi ungido com o Espírito Santo. Nós também, irmãos, estamos em Cristo ungido. O Romeu falou aqui daquela figura, né, do sumo sacerdote. O óleo está sobre a cabeça que vai, né, até as vezes. Fomos chamados para edificar a casa do Senhor, essa morada de Deus, o lugar do Senhor. Irmãos, precisamos fazer isso. Hoje, faça aí uma oração intencional diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero servir a Ti. Eu quero ser bênção para os outros. Eu quero edificar a vida das pessoas. Edifica a minha própria vida, eu quero edificar a vida das pessoas. Será tão maravilhoso. No final desse tempo, irmãos, algumas coisas o Senhor já nos disse que vai acontecer. Há muitas correntes teológicas, escolas de interpretação, dizendo como é que vai ser o final do tempo.
Alguns creem de um jeito, outros creem do outro, mas o fato é, esse tempo, acho que todos concordam, independente da escola de interpretação, são dias muito maus, muito complicados, muito difíceis. E você pode ficar de um lado ou de outro. Você pode só ficar olhando para as coisas muito ruins que vão acontecer nesse final dos tempos e ficar pessimista, desencorajado. Ou às vezes você pode ir para outro extremo, só ver as coisas achando que as coisas são as melhores, só ver o lado bom e etc. E você se torna um triunfalista achando que tudo vai ser daquele jeito. O problema é quando vem a tribulação, para quem é muito triunfalista, ele se escandaliza, né, com o Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos ter um equilíbrio. Uns anos atrás, eu vi com muita clareza na palavra que nesse fim dos tempos vai haver um contraste entre coisas muito terríveis, mas coisas também muito boas ao mesmo tempo. Nós vemos isso, né, com muita clareza na palavra. O princípio das dores, por exemplo, Jesus falando do princípio das dores que viria, usa até o parto como exemplo. Mas esse princípio das dores, que é terrível, ele vai trazer algo bom. O que ele vai trazer? O reino do Senhor Jesus nessa terra. Um aspecto negativo, um aspecto positivo. O Senhor diz que esse mundo vai ficar cada vez mais em trevas, mas Ele diz também que a igreja vai brilhar mais e mais. Se você lê Isaías e Daniel, diz isso do povo de Deus, que o povo de Deus seria luz para todas as nações, no final dos tempos. O mundo pode estar em trevas, mas nós somos a luz do mundo. O Senhor Jesus é luz, mas Ele falou que nós também somos. Vós sois a luz do mundo. Vai haver muitas trevas, irmãos, mas muitos irmãos se levantarão como luzeiros nesse tempo do fim. Eu espero que você e eu sejamos esses. Vai haver uma colheita, né, grande. E a colheita tem dois aspectos também. Primeiro é colhido o joio, né? E depois o trigo. Tem duas colheitas. Um contraste. O Senhor diz em Apocalipse assim: continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Vai haver um contraste aqui dos justos com os injustos, dos que são puros com os impuros. Mas as duas coisas vão caminhar paralelas até o fim. Você vai ver dias de Noé e dias de Ló. Você se lembra como eram os dias de Noé? Foi terrível. Se você olhar o que aconteceu nos dias de Noé, uma infiltração satânica na raça humana, violência terrível, uma perversão, né, sexual terrível no tempo de Noé e também de Ló. Esse é um aspecto muito negativo, mas o aspecto positivo é que Deus olhou para Noé e Noé achou o quê? Graça aos olhos de Deus. Vai haver aqueles que vão achar graça aos olhos de Deus nesse tempo, irmãos. Esse é um contraste. E louvado seja Deus, porque aqueles que estavam envolvidos em fazer a obra de Deus, estavam envolvidos em construir aquela arca, foram os únicos que foram salvos ali, escaparam daquela situação. Isso diz muito para nós, irmãos. Estamos edificando aquilo que Deus quer, que é a sua casa, o item anterior que eu falei, isso nos guarda. E aqui, eu estou falando desses contrastes todos, porque eu quero dar mais um contraste, porque esse último contraste que eu quero citar para você fala da manifestação da presença de Deus sobre nós e na terra. No final dos tempos, eu creio que vai haver um contraste. Vai haver dois derramamentos. É como se fosse dois Pentecostes. Você se lembra que quando Pedro levantou no dia do Pentecostes, no seu primeiro sermão, ele disse: olha, isto que vocês estão vendo, isso que acontece é o que foi dito pelo profeta Joel. Mas aquela profecia de Joel, Pedro não está dizendo que ela se cumpriu, mas que o que está acontecendo ali é como a profecia de Joel. Que nos últimos dias Deus derramaria o quê? Seu Espírito sobre toda a carne. Queridos irmãos, há uma figura muito linda, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento,
falando da chuva. Sempre, quando eu ia falar da colheita em Israel, havia uma chuva, que era a primeira chuva, e havia a última chuva. Havia uma chuva que acontecia no tempo certo, né? Aquela chuva adiantada, e havia uma chuva seródia, que era depois. O Pentecoste que aconteceu, que nós lemos em Atos 2, é essa primeira chuva. Mas vai haver uma segunda chuva, uma última chuva, para que haja uma grande colheita de Deus na terra, irmãos. Eu creio de todo o meu coração que vai haver um derramar do Espírito Santo nos últimos dias. Oro por isso. Espero isto. Quero viver essa realidade. E aqui e ali Deus tem dado sinais de que isso está acontecendo. Para que haja uma grande colheita. A manifestação da presença de Deus. Irmãos, às vezes nossos trabalhos, nossos esforços são grandes. E a gente vê algum resultado, um pequeno resultado. O Romeu até falou aqui, usou uma ilustração interessante, né? 5 minutos da manifestação da presença de Deus é melhor do que 10 anos de estudo bíblico. Eu acho que foi alguma coisa assim que ele falou. Queridos irmãos, o derramar do Espírito Santo, o avivamento que pode vir, muda tudo assim num piscar de olhos, sabe? Muda completamente. Como aconteceu lá no princípio. Haverá uma grande colheita nesse final. Eu e minha esposa, a gente participou de alguns encontros aí, e eu me lembro de um encontro que nós participamos, de um missionário. Então esse irmão estava falando que ele visitou a Índia, e a conversão lá estava tão grande na época que ele estava viajando lá, que eram muitas pessoas convertidas ao Senhor. E agora tinha um problema, como cuidar dessas pessoas? E eles não tinham gente para cuidar. Sabe qual foi o critério que eles fizeram? Você sabe ler? Sei, toma a Bíblia aqui, vai lá cuidar. Era muita gente. Conhecemos também um outro missionário. E Deus fez uma obra tão tremenda nesse irmão, e através dele, está fazendo ainda. E Deus o chamou para ir para o meio muçulmano. E hoje, através do ministério desse irmão, se estima que já quase 1 milhão de muçulmanos creram no Senhor Jesus. Ah, irmãos, está vendo? Às vezes nós ficamos no nosso mundo fechado, não sabemos o que Deus está fazendo, mas vai haver um derramar de Deus, para que haja uma grande colheita nesse fim. Essa colheita é para quê? Para trazer as pedras vivas para a casa de Deus. A casa do Senhor precisa estar aprontada, adornada já para que o Senhor venha. Nós somos as pedras vivas, cada um que crê em Jesus é uma pedra viva. Então essa colheita é de pedras vivas. E o que eu tenho com isso, né? Muito. Eu e você somos chamados a testemunhar do Senhor, a ganhar pessoas. Queridos irmãos, essa é a vontade de Deus, já manifestada inclusive na sua palavra. Mas deixe-me dizer algo muito importante que eu aprendi. O Senhor não realiza nada na terra sem antes que alguém aqui na terra manifeste a sua vontade. Se não fosse assim, Jesus não teria ensinado para nós orarmos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Se a vontade de Deus fosse feita automaticamente, não precisava de Jesus ter nos ensinado essa oração, irmãos. O Senhor não queria julgar Jerusalém. Não queria julgar aquela terra de Judá e Jerusalém. E ele olhou para a terra, ele buscou quem, irmãos? Você se lembra? Busquei entre eles um homem. Se uma pessoa tivesse ali manifestando a vontade de Deus, para usar de misericórdia, para evitar o juízo, Deus teria atendido. Mas ele não encontrou ninguém. O povo de Deus foi liberto do cativeiro do Egito quando? Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vá lá, porque eu ouvi o clamor do povo e resolvi libertá-lo. O Senhor já queria libertar aquele povo antes? Claro que queria, irmãos. Mas o Senhor precisava esperar que a vontade dele fosse manifestada para ele fazer. Até mesmo a volta de Jesus, o Espírito e a noiva dizem: vem.
Eu creio que vai haver essa grande colheita no final, vai haver esse derramar do Espírito Santo. Mas o que é que nós precisamos fazer agora? Manifestar essa vontade de Deus em oração, em súplica, para que o Senhor realize. Daniel, ele estava ali, ele pegou os livros, ele entendeu que os 70 anos do cativeiro tinha se cumprido. Ele podia cruzar os braços, que bom, agora vai acontecer, né? Foi isso que ele fez? Não. Ele começou a clamar e suplicar ao Senhor e confessar os pecados da nação. Ele começou a manifestar aquela vontade de Deus que já estava escrita na palavra, em oração, para que Deus fizesse, Deus veio e fez. Perceba, irmãos, o Senhor nos chama a sermos cooperadores dele. Aliás, Paulo diz isso, de Deus somos cooperadores. Queremos a casa do Senhor edificada, tem que haver essa colheita, irmãos. Isso começa agora, pregue o Evangelho. Se você, quando lê o livro de Atos, você vai ficar impressionado com uma coisa no livro de Atos. Você vai ver lá que, por exemplo, no dia do Pentecoste, e Pedro prega o Evangelho, lá diz o quê? Que quantas pessoas foram salvas? 3.000. 3.000, acrescentava-lhes o Senhor lá, disse que depois disso acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Atos 4,4 diz, subindo o número de homens a quase 5.000. Atos 5,14 diz, e crescia mais e mais a multidão de crentes. Atos 6,7 diz, e multiplicava o número dos discípulos. Atos 9,31 diz, e no conforto do Espírito Santo, a igreja crescia em número. Havia pregação do Evangelho. Essa é uma das lacunas, irmãos, que eu tenho notado nas assembleias que eu visito. E mesmo no Rio de Janeiro, onde eu congrego, a gente estava em falha nisso. Começamos agora a orar o Senhor e buscar o Senhor e intencionalmente começar a pregar o Evangelho, buscar as almas perdidas. As pedras precisam vir. Precisamos trazer as pedras para a edificação da casa de Deus, para que a presença do Senhor venha. Há muitos anos atrás, comecei a reunir como os irmãos estão reunidos aqui. E eu ouvia assim de alguns irmãos, eu era jovem, eu ouvia de alguns mais velhos, olha, a gente não precisa preocupar com evangelizar, deixa que os outros se preocupem, nós vamos preocupar com a edificação da casa de Deus. Que coisa bonita, né? Mas carnal demais. Não, irmãos, ganhar pessoas é a missão nossa. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Toda autoridade foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos entre as nações. Irmãos, não façam tendas aqui para vocês. Desçam no monte, tem uma humanidade caída, que precisa de libertação, precisa do Evangelho, precisa da palavra de Deus, para que a presença do Senhor venha. Essa é uma prática, irmãos, que eu queria sugerir para vocês, né? Na sua experiência pessoal, primeiro, consagre o seu corpo ao Senhor. E com o seu corpo vem o que está dentro, o seu espírito e a sua alma. Busque transformar-se, não se molde a esse mundo, mas que você possa transformar pela renovação da sua mente. Essa é uma responsabilidade nossa. Entre na presença do Senhor, com ações de graças, com louvor e adoração. O Senhor está do lado de fora de Laodiceia. Que a gente lance fora todo orgulho, toda soberba espiritual. Que nós aprendamos a nos humilhar diante do Senhor e abrir a porta para o Senhor, comprando ouro, vestes brancas e colírio. Que possamos cooperar com o Senhor na edificação da sua casa, que é o lugar da sua morada, com aqueles dons que Deus nos deu. E que possamos buscar mais dons do Senhor. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Quando você é fiel naquele dom que Deus te deu, Deus pode te acrescentar. Para você abençoar os outros e edificar a casa do Senhor. E por fim, faça isso. Vamos orar por um tempo de avivamento. A começar em nós, a começar aqui em Londrina. Senhor, aviva-nos.
Venha a presença do Senhor, que haja uma colheita aqui maravilhosa, que a presença do Senhor seja manifesta entre nós, que quando alguém vier no nosso meio, ele veja a tua presença. Ah, irmãos, eu tenho visto tantos testemunhos bonitos. Até pessoas que estão enfermas chegam no lugar, ele é curado porque a presença de Deus está lá. Ninguém orou, ninguém falou nada. Eu experimentei isso na minha vida, vendo, né, meus olhos. Ah, irmãos, busque a presença do Senhor, um avivamento, uma realidade com Deus. Toda tradição nossa ou religiosidade, seja o que for, voltemos para a palavra do Senhor. Vamos orar por essa colheita. Que Deus nos abençoe. Eu creio que se nós fizermos isso, nós vamos experimentar a presença do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu te dou muitas graças por esse tempo juntos aqui com meus irmãos. Quando estamos falando, Senhor, de manter a Tua presença entre nós, de buscar a Tua presença, também de irmos diante da Tua presença, Senhor. Senhor, nos dê essa graça, Senhor, para que isso que nós falamos aqui, que está na Tua palavra, seja realidade para cada um de nós. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre cada irmão e irmã aqui, Senhor. Que a Tua porção seja com cada um. Que Teu Espírito Santo conduza cada um nesta realidade em Ti, Senhor. E que a Tua presença seja manifesta aqui em Londrina entre os meus irmãos. Corporativamente e também individualmente, Senhor. Para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos.